Saudação aos espectadores da GZH. Vamos conversar um pouco sobre Grêmio. O início da gestão tem sido marcada por eventos da continuidade do clube. Nós temos enfrentado algumas questões que se apresentam, como a reformulação do elenco, algumas alterações no elenco. Temos buscado novas fontes de receitas que são necessárias para o Grêmio, conforme dissemos na eleição, quando conversávamos sobre o futuro do Grêmio, e temos tido um sucesso bem entusiasmante de perspectivas de novas receitas. Estamos negociando algumas questões importantes e também negociações de alguns contratos, negociação de jogadores, busca de reforços, e também tivemos a troca da comissão técnica, que nos tomou algum tempo de negociações, e depois também a apresentação do clube ao Luiz Castro e a sua comissão técnica. Foram momentos que nos demandaram bastante. O senhor entende hoje, presidente, que já é possível que o clube se volte ao futebol, ou ainda é necessário todo esse período de adaptação, que o senhor estava explicando agora, da questão financeira, de reajuste, de buscar novas receitas, esse primeiro enfrentamento da questão de choque, assim, de chegar, que algumas contas que estavam atrasadas, que estavam pressionando, estavam até inviabilizando movimentos que o futebol necessita, por exemplo. Esse primeiro momento de choque, assim, de realidade mais financeira já foi superado? Ou ainda precisa de algum ajuste antes de começar a focar 100% no futebol? Nós estamos fazendo as coisas de forma concomitante. O futebol não pode parar, porque os campeonatos iniciam em seguida, e por outro lado o clube também não pode parar. Nós temos buscado, como eu disse, novas fontes de receitas, negociações importantes. Nós talvez tenhamos no início de 2026 já algumas novidades relevantes do ponto de vista de receitas do clube, porque estamos sem patrocinador master, estamos buscando um novo parceiro, estamos com negociações importantes também em outras áreas que a gente não pode antecipar ainda, mas que podem trazer um conforto financeiro no início da gestão. Então, o trabalho tem sido muito intenso, mas sem descuidar do futebol também, que afinal de contas é a razão de existir do Grêmio. Presidente, obviamente, preocupação dos torcedores é saber se o clube já conseguiu superar todas aquelas dificuldades que tinha, para a questão do torcedor principalmente, né? Porque não adianta nada ter as contratações e não poder registrar. O Grêmio já conseguiu resolver essa questão do transfer ban, resolver também as pendências que ficaram com os jogadores, salários que estavam atrasados nessa questão? O transfer ban foi resolvido, é uma questão, não sei se já saiu do site da FIFA, possivelmente já, porque faz alguns dias já que foi pago. Nós tínhamos também algumas pendências que foram acertadas, fizemos algumas operações, buscamos recursos para acertar esses valores. Então, nós estamos olhando para o futuro do Grêmio. A gente não ganhou a eleição para julgar o passado, nem para ficar analisando o passado. Nós temos que resolver os problemas que vão aparecer no dia a dia e projetando um Grêmio mais forte, um Grêmio mais eficiente nas suas contratações, na sua condução, na sua gestão, porque é assim que se faz um clube forte e se faz o Grêmio crescer. Muito provavelmente, presidente, dos votos que o senhor recebeu na eleição foi pelo torcedor identificar no senhor um retorno ao caminhos que levaram o Grêmio em 16, 17, 18, é um período vitorioso, né, que o Grêmio almeja provavelmente repetir. O senhor entende que é possível, a curto prazo, voltar a ter um time competitivo no sentido de disputar os grandes títulos? Porque a gente vê hoje o futebol brasileiro com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, com investimentos muito, muito superiores ao que o Grêmio pode fazer nesse momento. A nossa intenção é essa. A nossa intenção é que o Grêmio volte a competir de forma muito forte e fazer frente a esses clubes que tu citaste. Sabemos que nós temos um caminho pela frente de ajustes financeiros importantes a fazer e estimamos que em torno de um ano e meio, talvez a gente consiga reequilibrar financeiramente o Grêmio, recolocar as dívidas numa situação administrável, porque se existe algo que drena a receita de um clube, são dívidas bancárias com juros que podem chegar até 28% ao ano. Imagina uma dívida hipotética de 200 milhões, pagando juros de 28% ao ano, são 56 milhões que deixam de estar disponível para o clube para pagar juros. Então, é uma questão bem importante essa de reequilibrar financeiramente o Grêmio. Eu entendo que sim, a torcida do Grêmio, quando votou, o associado do Grêmio, quando votou na nossa chapa, ele tinha essa perspectiva de vitória, de volta da conquista de títulos, mas também
eu penso que uma esperança de que o Grêmio pare um pouco de falar em dívidas, de falar em dificuldades e passe a gerir o futebol e passe a competir novamente. É isso que nós buscamos. O senhor já tem uma noção, assim, é pouco tempo, né? Se não me engano, sua posse foi 9 de dezembro. 8 de dezembro. Temos aí 20 dias, 21 dias. 23 dias, vai fechar amanhã. O senhor já tem uma dimensão de qual é o tamanho da dívida do Grêmio hoje? O senhor sabe hoje qual é o valor que o Grêmio, vamos dizer assim, deve? Eu sei que não é tão simples assim, né? Mas o valor da dívida do Grêmio hoje, o senhor sabe qual é? Sim, nós temos esse valor e qualquer pessoa que puder acessar o site do Grêmio, lá no site de governança, existem os balancetes trimestrais publicados. O último, imagino que é o de setembro, que foi publicado, ou de junho, talvez. Então, ali está o balanço do Grêmio, o balancete do Grêmio. O balancete mostra exatamente o que é a dívida do clube, de qualquer clube, porque um balancete, um balanço, nada mais é do que a situação patrimonial num determinado momento. E me permite ser um pouco, talvez, didático, um balanço ele tem dois lados, ele tem o ativo e o passivo. Do lado do ativo estão os créditos, os bens, os direitos da empresa, do clube. E do outro lado nós temos duas divisões, que é o passivo, que nada mais são do que as obrigações, as dívidas, e o patrimônio líquido do clube. Então, o que está no passivo, na parte de cima do lado direito de um balanço, são as dívidas. Claro que ali tem dívidas bancárias, tem dívidas no caso de um clube, com outros clubes, eventualmente com agentes, com empresários, tem dívidas com fornecedores. Então, fica a gosto de cada um escolher quais rubricas ele vai utilizar para dimensionar essa dívida. O que é dívida? Por exemplo, se um clube contrata um jogador e está ali registrada a dívida com o clube Y porque contratou um jogador, isso é dívida ou não é dívida? É uma obrigação, é uma dívida. Mas há pessoas que buscam retirar isso do cálculo da dívida, consideram só dívidas bancárias, dívidas com empresários, enfim. A dívida do Grêmio está muito claramente posta nos seus balancetes, como qualquer clube que publique isso, a dívida está ali mostrada. Mas hoje, em dezembro, depois das ações que o senhor já tomou, que a sua gestão já tomou para tentar resolver algumas das questões que estavam pendentes, o senhor sabe hoje, a gente está conversando agora hoje, 30 de dezembro, qual é o valor da dívida de hoje do Grêmio? O senhor tem esse número? Eu tenho um balancete de novembro e isso aí gira em torno de aquilo que eu te falei. Nós temos que escolher quais rubricas nós vamos utilizar, mas com bancos, com empresários, com investidores, com pessoas outros empréstimos feitos, gira em torno de 500, 600 milhões. Se a gente pudesse magicamente criar um cheque em branco que seria preenchido por uma entidade que doaria esse valor, hoje o Grêmio precisaria de 600 milhões para não ter nada devendo para ninguém, para jogador, para atleta, para empresário, para outro clube, para banco. Sim, exatamente. Isso seria uma situação ideal, mas não é uma situação costumeira em nenhuma empresa. Todas as empresas fazem empréstimos. É claro que quando faz um empréstimo numa empresa, o ideal é que esse empréstimo seja feito para aumentar receitas e as receitas novas quitem essa dívida e ainda os juros que essa dívida vai acarretar. No caso do Grêmio, nós temos essa situação de dívidas que o Grêmio às vezes faz um empréstimo para quitar outro, e é exatamente isso que nós queremos trabalhar para reduzir. Nós queremos trazer o Grêmio para um ponto de equilíbrio onde o Grêmio tenha que fazer empréstimos eventuais para algum descasamento do fluxo de caixa, mas não recorrente, fazer empréstimos para pagar outros empréstimos. A situação ideal seria nós termos um equilíbrio onde as receitas do quadro social, as receitas de televisão, de rendas de jogos sejam suficientes para o Grêmio se manter. A gente viu, presidente, também que o Marcelo fez, que viabilizou que a arena fosse do Grêmio, né? Outros empresários também, naquele momento, se gerou uma empolgação de apoio, e o senhor sempre teve ao seu lado o Celso Rigo, que é um parceiro histórico do Grêmio, né? De 30 anos, 40 anos, viabilizando, ajudando o clube. Nesse momento, o Grêmio consegue se viabilizar sem o aporte dessas pessoas, sem o aporte de figuras. Eu não quero só colocar na figura do Celso Rigo, porque ele faz parte da direção agora. Mas nesse momento o Grêmio recorre a esses investidores, esses apoiadores, ou no momento o Grêmio tem trabalhado só com
essas negociações, de tentar viabilizar um patrocinador, de tentar ver a questão de venda de atletas? Olha, desde que nós assumimos, nós temos conseguido conduzir, fazer frente às despesas do Grêmio com as receitas e os empréstimos usuais que a gente tem feito. Obviamente que o Celso Rigo é uma pessoa importante, que sempre ajudou o Grêmio, e se fosse necessário, eu tenho certeza que ele ele estaria presente ajudando, mas de forma muito, até, eu posso dizer que me traz até um certo alívio. A gente não precisou recorrer ao Celso Rigo nesse momento. A gente começa também a falar presente do futuro, né? O senhor disse que é um mote que o senhor quer que tenha na sua gestão, não ficar olhando para o passado, debatendo essas questões que já são de alguns anos. Por onde o senhor entende que passa a reestruturação do clube, além da questão financeira? Além dessas questões, assim, agora a gente vê que tem uma estrutura, né? O clube gere, que é a Arena, tem o CT, que também tem acontecido investimentos. Por onde o senhor acha que, além da questão de dívidas, passa a reestruturação do Grêmio para o futuro? Eu penso que o Grêmio precisa buscar novas receitas. O nosso CEO, o Alexandre Leitão, é uma pessoa muito capacitada para isso, junto com a equipe dos profissionais do Grêmio, e nós vamos sim buscar novas receitas. O associado, o torcedor do Grêmio, precisa saber que nós estamos trabalhando muito fortemente em fazer o que nós dissemos que faríamos na campanha, que era buscar novas fontes de receita. Nós estamos negociando com o patrocinador master, com algumas empresas para inclusive talvez até aumentar o valor do patrocínio master. Nós temos outras fontes de receitas também que nós estamos buscando. Iremos trazer para o Grêmio novidades, talvez na metade do mês, um pouco, talvez na próxima semana, de novos planos de ocupação da Arena, planos para associados, pacotes de ingressos. Enfim, são caminhos que nós queremos buscar. E também as receitas que são receitas não recorrentes, mas são receitas importantes, que todo ano tem, que são venda de jogadores. Então, investir na formação é uma coisa muito importante para o Grêmio. O Grêmio sempre teve na formação uma fonte importante de receitas, embora seja uma receita incerta, mas ela sempre está presente, de uma forma ou de outra, às vezes valores maiores, às vezes não, mas é uma fonte importante também. E temos agora a Arena, como tu disseste, com potencial de naming rights, com potencial de a renda dos jogos. Queremos aumentar a ocupação da Arena, trazer receitas maiores em rendas de jogos. Nós temos um ponto de corte, uma renda em torno de R$800 mil, é uma renda que equilibra a despesa do jogo, e acima disso o lucro do jogo aumenta bastante. Então nós queremos que o torcedor do Grêmio venha para a Arena, assista os jogos, se torne sócio, porque o Grêmio precisa muito desse apoio. O senhor entende que as contratações dos seus executivos, né, a gente vê todo mundo no mercado elogiando muito a chegada do Alex Leitão, colocando ele como um provável divisor de águas para a gestão do clube, né, pela capacidade que ele tem de navegar para esse mercado de futebol, de trazer receitas. Mas o senhor também tem um executivo do futebol, que é o Paulo Pelaipe, que está trabalhando junto com o Antônio Dutra Júnior, com o Rafael. O senhor entende que esses dois executivos, eles são assim, dois pilares que o senhor pretende sustentar a sua gestão para também não ser um discurso de campanha, como a gente ouviu N vezes, né, no futebol, de que a profissionalização tomaria conta? A gente vê agora que talvez na sua gestão a gente veja isso em prática mesmo? Sem dúvida, profissionais competentes são muito importantes. É muito importante. Não basta contratar uma pessoa e pagar. Ela precisa ter competência e qualificação para desempenhar o papel. E nós entendemos que trouxemos dois profissionais, um para o futebol e outro para ser o CEO do clube, com essa capacitação diferenciada. O Pelaipe é uma pessoa muito experiente, uma pessoa que conhece o mercado de futebol como poucos, e sem dúvida nenhuma é um profissional dos principais na área dele no Brasil. E o Alex Leitão, nós já pudemos ver em poucos dias, em poucas semanas, 2 semanas, 3 semanas, o efeito que ele vai ter para nós, em termos de busca de novas receitas, de novas parcerias, de negociações, renegociações de contratos. E nós entendemos que isso vai fazer sim o Grêmio ter um up de receitas e qualidade no futebol. Nós temos essa visão da campanha de trazer pessoas capacitadas e que entendam do mundo do futebol. Nós estamos buscando cumprir, e entendemos sim que
Tu falaste na questão da qualificação como uma forma de profissionalizar. Eu sou um defensor de que tem que existir, sim, o dirigente político, porque o dirigente político ele é representante dos associados. O dirigente político é um associado que foi eleito para dirigir a associação, o clube, no caso, o Grêmio, e esse dirigente político é que são os olhos, os dirigentes políticos são os olhos dos associados nas questões do futebol. Eu acho que essa mescla é a melhor receita, colocar pessoas que conheçam o clube, que têm compromisso, até às vezes, quase sempre um compromisso emocional, uma paixão pelo clube, e colocando também profissionais capacitados, eu vejo como o caminho melhor para conduzir um clube de futebol. O senhor citou essas novas receitas que estão sendo buscadas, procuradas, trabalhadas. É possível que o Grêmio comece em 2026 com o name rights da Arena vendida? Ou que seja algo a curto prazo? Não, eu entendo. Existe a chance, sim. Existe uma chance de que a gente conclua uma negociação de naming rights, mas até o final do ano não. Mas possivelmente no ano que vem nós temos uma chance boa de Arena ter um naming rights e entrar uma receita extra para o Grêmio. Você já tem uma proposta em relação para ter essa questão, uma proposta formalizada, assim, ou são conversas ainda? Existem algumas negociações em andamento, como eu falei, nós temos negociações para o patrocinador master, e uma delas, pelo menos, englobaria também o nome do estádio. Entendi. E se falando também, presidente, logo quando vocês assumiram, que uma possível fonte de receita muito importante que seria provavelmente disponibilizada para a sua gestão era a negociação com a etiqueteira, para fazer essa administração da venda dos ingressos. Isso também está avançado? Tem algo assim próximo a ser finalizado? Essa negociação é muito importante, é um item que o Alex percebeu que era uma oportunidade boa e nós estamos trabalhando isso de uma forma muito firme e nós vamos possivelmente anunciar alguma novidade nos próximos dias. Essa também deve ser uma injeção de receita assim, bem significativa para o clube de futebol, né? Sim, nós temos uma negociação que vai fazer, se ela for concluída com sucesso, vai entrar um recurso bem importante para o Grêmio. É possível, presidente, também que o gauchão no Grêmio comece com uma marca já no peito, com o patrocinador master, ou essa é também uma negociação que também precisa de mais tempo? Isso é um ponto que nós vamos pedir um pouco de paciência para o nosso torcedor, porque nós temos camisetas já com o patrocinador antigo, certamente se não houver um novo patrocinador, nós vamos colocar uma outra marca na camisa do Grêmio, uma marca institucional, e vai ser digamos assim, um caminho intermediário até que venha um novo fornecedor com um novo patrocinador. E é um momento de transição inesperado, houve essa ruptura do contrato, e nós vamos precisar usar, por um tempo, essa marca sobreposta na camiseta. A nova fornecedora, ela começa quando? Março, a previsão é março. Então, daqui a pouco, case junto um novo patrocinador master com um novo pagamento. É possível. A questão com a patrocinadora master anterior está resolvida? Eles procuraram vocês para propor algum acordo? Porque tinha essa expectativa na gestão que saiu de que seria feito um acordo, algo assim, para tentar resolver essa questão. Até pela injeção de recursos também possíveis que isso traria. Essa questão foi resolvida ou vai ser judicializada? A condução até a ruptura com a empresa foi na gestão anterior e não houve nenhuma novidade desde então. Presidente, para a gente falar um pouco também do que vem pela frente, nós temos um campeonato gaúcho um pouco diferente, né, pelo formato, pelo período que ele começa. Pelo que o senhor tem trabalhado aqui, tem visto seus profissionais, seus pares de direção trabalharem, qual a perspectiva que o senhor tem para o gauchão? Bom, o gauchão é um campeonato que ninguém gosta de perder. Quando se ganha, quem perdeu diz que gauchão não é importante, mas clube de futebol é feito para disputar e vencer, e o Grêmio não é diferente. O Grêmio gosta de ganhar títulos, nós queremos ganhar títulos, e o gauchão é um título disponível. Vamos lutar sim para ganhar o gauchão, administrar dentro das possibilidades. É um ano atípico, tem Copa do Mundo que ocupa muito mais datas do que costumeiramente ocupava. O gauchão vai ficar um pouco espremido aqui no início do ano, mas nós vamos disputar o gauchão pensando sempre em vencê-lo. O senhor vê do trabalho do Luiz Castro, o que atraiu ele como perfil que vocês buscaram para fazer essa
esse início de gestão, porque, né, é uma aposta que a gente sabe que no futebol brasileiro a gente já viu dar resultados excelentes, né, e outros resultados que às vezes não foram esperados. O Luiz Castro, ele é um treinador que, por onde passou, fez bons trabalhos. Isso foi uma coisa que nos fez olhar para ele quando estávamos decidindo se manteríamos a comissão anterior ou não. E escolhemos o Luiz Castro por essa, não só pelo trabalho que ele fez nos clubes que dirigiu, mas por essa sinergia que ele tem com a base, com a formação. Inclusive, nós tivemos uma situação bem interessante. Quando nós estávamos visitando Eldorado, ele já manifestou algumas coisas que o pessoal de Eldorado, tenho certeza, captaram e vão utilizar no dia a dia da formação, que são situações que, às vezes, um jogador que é destaque na categoria de base, ele não significa que ele seja um jogador perfeito. Ele é um jogador que ele pode se aperfeiçoar. Então, são essas coisas que o Luiz Castro traz, essa sinergia, essa vista que ele tem para a categoria de base, porque ele trabalhou na área também, e ele conhece muito a formação. E são questões importantes que nós entendemos que ele vai trazer para o Grêmio e que vai fazer um trabalho que vai ser bem relevante. A gente vê, presidente, também, assim, pela apresentação que foi ali, né, o senhor, o departamento de futebol, o Filipão, e chamou a atenção, assim, pela integração que o Luiz Castro mostrou com o projeto do clube. Não, a situação é essa. Perfeito, vamos abraçá-la, vamos navegar dessa forma, não vamos ficar pedindo reforço. Chamou atenção por isso, assim, também surpreende parece esse abraço que ele já teve com o Grêmio, assim, de comprar muito essa ideia de que o momento talvez não seja o mais favorável na questão financeira, provavelmente não vão chegar 20 reforços, né? Não vai ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, não vão ser esse tipo de jogador que o Grêmio vai contratar. Mas parecia que ele estava muito fechado com vocês ali naquela apresentação. Passou essa impressão também nas conversas que o senhor teve com ele? Marco, nós tivemos algumas reuniões por vídeo com o Luiz Castro, junto com o Dutra, o Pelaipe também, e nós fomos muito francos com ele. E nós sentimos uma empatia muito grande. Se criou um clima de cooperação, um clima de empatia, que eu penso que foi determinante para ele vir para o Grêmio, porque quando surgiu a informação, e por isso a gente nunca gosta de falar com quem nós estamos negociando, jogadores, porque acontece isso, às vezes uma informação que vaza, ela estraga o negócio. E quando surgiu a informação de que estávamos conversando com o Luiz Castro, imediatamente outros clubes tentaram contato com ele, e ele disse, não, eu estou conversando com o Grêmio, eu vou para o Grêmio, porque me parece que a forma como o projeto foi apresentado foi uma forma que agradou o Luiz Castro. As conversas que tivemos foram conversas que passaram a ele uma segurança de que ele estava vindo para um clube onde as coisas estavam definidas, o que se esperava dele, o que ele poderia esperar do clube. Então foram conversas assim que pavimentaram o caminho para ele decidir para vir para cá. O que o Grêmio espera do Luiz Castro? Nós esperamos um time com personalidade, um time com capacidade de enfrentar qualquer clube, qualquer time do Brasil. Obviamente que isso vai demorar um tempo até ele conseguir implementar as ideias e o modo de jogar que ele pensa. E esperamos também que ele consiga nos auxiliar a desenvolver mais Eldorado, fazer com que a base cresça, se aperfeiçoe, que é um trabalho que o Grêmio tem sempre muito bom, mas nós esperamos que a gente consiga aperfeiçoar ainda mais. Vocês têm, nessas conversas, se debateu a quantidade de reforços que vocês procurariam? Ele até falou que isso aqui não fez exigências, né? Não pedi X jogadores. Se debateu essa questão de reforço? Como é que vocês iam trabalhar essa questão de mercado agora, para esse início, pelo menos, de janela? Nós fizemos isso não foi noticiado, a gente fez uma reunião no hotel onde ele estava hospedado, antes de fazer as visitas, antes do almoço, daquele dia que ele visitou o Eldorado e o CT. Fizemos uma reunião, discutimos o elenco, analisamos o grupo de jogadores e definimos, sim, mas eu não vou revelar quantos jogadores a gente chegou à conclusão que precisaria, porque isso são coisas que podem interferir e prejudicar. Então, nós temos muito claro as demandas que ele tem e nós estamos buscando supri-las. E é possível começar o campeonato, pelo menos,
acho que pela questão do tempo deve ser pouco provável, mas é possível começar já o gauchão, a gente vê essas caras novas já integradas ali antes da primeira rodada do gauchão, ou chegando nesse período? Eu espero que a gente consiga pelo menos 2 jogadores tendo o início do gauchão, talvez não já prontos para jogar, porque a pré-temporada vai começar, mas eu imagino que a gente possa ter uns 2 jogadores já no início de janeiro, na primeira quinzena. Nesse momento você já tem negociações assim próximas dessa conclusão pelo período também que a gente está? Nós temos algumas conversas e os negócios estão muito difíceis porque é um período de festas, de Natal, fim de ano, de comunicação não é muito fácil a comunicação, e valores também são valores, os clubes, nós hoje vivemos o patamar árabe, já tivemos a Europa interferindo no mercado, já tivemos a questão das bets, já tivemos o futebol chinês, e agora é a vez dos árabes inflacionarem o mercado. Então alguns jogadores que nós buscamos, os valores realmente são valores altos para o orçamento dos clubes brasileiros, mas nós estamos trabalhando para conseguir trazer jogadores que possam assumir a titularidade no Grêmio. Presidente, tem uma questão óbvia, assim, que eu sei que o senhor tem todo cuidado em preservar os interesses do clube, mas assim, outras pessoas que estão envolvidas nesse negócio já sinalizaram que realmente tem uma conversa pelo TT. É possível que o Grêmio faça uma proposta para realmente... A informação que vem da Grécia é que o Panathinaikos não aceita emprestar o TT, só aceita uma venda definitiva para qualquer clube que estiver interessado. O Grêmio hoje tem condições de comprar um jogador do potencial que o TT tem, por exemplo? Marco, eu aprendi quando eu estava no futebol que uma negociação, às vezes, ela pode ter uma solução inesperada, de uma negociação que leve a um rumo que o clube inicialmente não tinha a intenção. Às vezes a exigência do clube que tá de posse do jogador, ela pode ser contornada de alguma forma, e eu não descarto que o Grêmio traga jogadores do nível do TT para jogar. Tem uma outra situação, presidente, que também o presidente Koff sempre dizia que o vice-futebol contrata e o presidente é quem vende. Tem a situação agora do Arezzo, por exemplo, que está no imbróglio, daqui a pouco é uma situação que eu não sei se está resolvida. É um jogador que poderia retornar ao Grêmio, essa situação com o Peñarol vai ser resolvida lá. Como é que está essa conversa? O Peñarol demonstrou interesse pelo Arezzo, existe obviamente uma situação que envolve o jogador, os interesses do jogador, a negociação de salários, essas coisas, e a nossa expectativa é que ele acerte com o Peñarol, porque parece que é o desejo dele de jogar lá, e nós entendemos que é um assunto que se encaminha para uma solução assim. O do Christian Oliveira também, mesma situação, deve ser negociado com o Bahia. O Christian Oliveira está finalizado o negócio, contratos assinados, o jogador se apresenta ao Bahia. Entendi. Tem outros jogadores nessa situação que o Grêmio esteja negociando nesse momento, assim, para também... O senhor já explicou que vai ser necessário esse tipo de movimento porque é uma fonte de receita que os clubes brasileiros precisam, né? O Grêmio vai vender mais jogadores ainda depois do Alisson e do Oliveira? Precisará fazer outras negociações de saída? Nós temos alguns jogadores que encerraram o contrato, que já foram liberados. Temos jogadores que... O grupo do Grêmio é muito numeroso. Nós precisamos reduzir isso, porque até condições de trabalho são ruins. Um treinador treinar 36, 38 jogadores é um número muito grande para organizar o treinamento. Então, efetivamente, nós temos que reduzir esse grupo e nós estamos buscando colocar jogadores para manter em torno de 26 a 30 jogadores no plantel. Perfeito. Nesse momento, presidente, surgiu até na coletiva, foi um momento até espirituoso do Luiz Castro, que foi a questão, uma colega perguntou, o camisa 10. E aí, no primeiro momento, ele deixou no ar, assim, não quis responder muito. O Filipão brincou que poderia ser o camisa 14. Imagino que ele tenha citado um número qualquer, não necessariamente uma referência a algum jogador. Mas, de fato, presidente, hoje essa é uma posição que vocês estão procurando, porque depois, mais tarde, o Luiz Castro disse que, tendo as opções do elenco, podemos contratar. Deixou tudo em aberto. É daqui a pouco, uma posição que vocês realmente estão olhando no mercado?
Até pela dificuldade que historicamente é contratar esse perfil de jogador. Né? O camisa 10 se tornou uma peça rara ultimamente. Os bons camisa 10 estão jogando na Europa, na Arábia, mas é muito importante para um time ter um meio de criação, um camisa 10 típico, como a gente chama. Então, se houver oportunidade, nós vamos contratar. Se não houver, existe no elenco jogadores que podem, talvez, trabalhados pelo Luiz Castro, executar essa função a contento. Bom, salve, assim, apareceu muito bem no Grêmio, foi um investimento até alto que o Grêmio fez para um jogador do perfil dele, muito jovem, né? É um jogador que vocês gostariam daqui a pouco também de ver exatamente esse trabalho do Luiz Castro, transformar ele se não num titular incontestável, pelo menos uma opção que o Grêmio possa depois também negociar lá na frente, ter um retorno esperado quando o Grêmio fizer uma contratação desse perfil? É um patrimônio do clube que precisa ser trabalhado. A gente entende que, às vezes, o treinador deseja que um determinado jogador de uma função exerça determinadas atividades dentro do contexto do jogo, e outros treinadores não. Quem sabe o Luiz Castro consiga, no caso do Monsalve, encontrar um caminho para o Monsalve poder desenvolver e mostrar o futebol que fez o Grêmio contratá-lo. Um companheiro de posição do Monsalve também tem N especulações de sair e ficar, é o Cristaldo. Hoje o Cristaldo é um jogador nos planos do Grêmio, no sentido de permanecer para iniciar a temporada. É um jogador que teve permissão daqui a pouco para procurar outras oportunidades, porque eu acho que até o contrato dele vai até o final do ano, né? É um jogador que também tem essa situação, que se não for ficar, precisa ser agora uma negociação. O Cristaldo é um jogador que foi contratado, uma importância bastante razoável, né? Um investimento que o clube fez, e ele está à disposição do Luiz Castro. Eventualmente, se surgir alguma oportunidade de negociação envolvendo alguma outra posição que o Grêmio esteja carente, é possível que seja envolvido, mas em princípio é um jogador que se apresenta e treina com o grupo. A gente tem um outro jogador até que surpreendeu na época do anúncio da renovação, que foi o Kahneman. O senhor conhece muito bem, conviveu com ele nos vestiários campeões da Copa do Brasil, da Libertadores, e ele teve uma renovação longa também, né, até para um jogador da idade dele, que vinha de uma série de lesões. É um jogador que também faz parte dos planos, imagino que provavelmente para o Gauchão, para essa sequência inicial, com certeza. Mas é um jogador que também daqui a pouco, até pelo peso que ele tem, por tudo que ele entregou ao Grêmio, pode ser viabilizado se ele quiser buscar uma outra oportunidade, daqui a pouco voltar. Se diz que ele também gostaria de voltar para a Argentina, eventualmente. É um jogador que até por essa questão de ter entregue tanto para o Grêmio, pode ter uma situação de futuro viabilizada de outra forma? O Kahneman é um ídolo da torcida do Grêmio, é um jogador que, junto com o Jeromel, fez uma dupla de zaga histórica, que ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Gauchões, enfim. É um jogador que tem contrato com o Grêmio. Agora, o jogador precisa estar onde ele quer estar. Se o Kahneman tiver algum desejo de deixar o Grêmio, enfim, argentino, se quiser ir para a Argentina, é uma questão de conversar e acertar. Mas o Kahneman é um jogador que se apresenta e a nossa intenção é que ele compõe o plantel. Nesse momento, presidente, a gente vê muitas questões de especulação, colocando o Grêmio interessado em jogar A, B, C, né? Surge muito com as redes sociais, com a figura dos influencers, se multiplicaram o número de pessoas procurando fontes e procurando informações. Nem sempre a gente acerta, muitas vezes a gente erra, inclusive. Nesse momento de especulação, assim, o torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo que vocês entendem que pelos movimentos feitos no mercado vão entregar um time qualificado para iniciar o Gauchão, ou disputar o Gauchão, iniciar o Brasileirão, que aí sim, imagino que seja o momento mais importante de ter um time já composto. Marco, isso é uma coisa interessante. A gente, às vezes eu assisto programas de influencers, enfim, e falam de jogadores que a gente nunca cogitou, e dando como negociações avançadas. Então, é uma situação que atrapalha um pouco, tumultua, mas não deixa de ser até engraçado. Às vezes a gente vê as pessoas afirmando que o Grêmio está negociando com A ou B, e a gente sabe que não existe nada disso. O que nós queremos fazer é sim entregar um grupo qualificado para o Luiz Castro, dentro do que nós conversamos, com as carências que foram identificadas, com os pedidos que ele fez, e eu tenho expectativa de que nós vamos conseguir entregar esses jogadores que ele pediu, com as características desejadas, e o Grêmio vai ter um time competitivo. A gente espera, claro, que os treinamentos deles vão começar
fazer o time jogar da forma como ele imagina, vai demorar um pouquinho, alguns dias, umas semanas, mas nós temos a expectativa assim, de entregar o grupo que ele pediu e a partir daí o Grêmio consiga montar um time competitivo, que é o que nós queremos. Esse entre aspas, prazo para você no futebol, o prazo ele, né, nunca é o desejado, né, é o ideal que a gente consegue fazer. É ter esse grupo montado para a estreia do Brasileirão ou ainda nessa fase inicial do Gauchão já ter os jogadores aí todos? Porque tem um Grenal, se não me engano, 3 dias antes da estreia do Brasileirão, né? Nós queremos o mais rápido possível entregar o grupo pronto para trabalhar junto e já começar o entrosamento entre os jogadores, porque é muito importante isso. Não pensamos em começar a disputar o brasileiro ainda sem ter fechado o grupo. Nós estamos trabalhando muito forte para conseguir entregar logo, o mais rápido possível, os jogadores todos. Esse ano o Grêmio tem Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americano. Pela sua experiência, pela sua vivência no futebol, a Copa Sul-Americana é talvez o caminho mais viável de um título em 2026? Um título de expressão, né? Como a gente falou, o Gauchão a gente leva muitas vezes como de menor importância. Então, assim, o caminho que o Grêmio enxerga como um título, vai investir, vai tentar, vai colocar mais força do que o necessário, vai ser a Copa Sul-Americana? Olha, eu não gosto de eleger competição como sendo prioritária porque acaba desmobilizando para as outras. Eu penso que o Grêmio tem que disputar todas as competições e disputar para conseguir ganhar, se possível. E às vezes se começa um campeonato sem muita expectativa, mas o time encaixa e acaba avançando. Então, vamos esperar as coisas acontecerem para ver se conseguimos ganhar um título esse ano. Vai ser uma coisa muito boa. O Natal já passou, mas o torcedor sempre gosta de ter boas notícias nessa época do ano. Né? Gosta em todas as épocas do ano, na verdade. Alguma chance para a gente ter algum reforço, algum anúncio que o torcedor esteja esperando? Patrocinador master, chicoteira, name rights, um reforço de grande expressão agora nesse período, antes da representação do Grêmio na sexta-feira? Hoje é dia 30, amanhã acabou o ano. É difícil ter algum anúncio, mas não é impossível. Então vamos ter que continuar trabalhando. A gente teve, em outros anos, o Grêmio usando a estrutura de Eldorado. Se eu não me engano, em 22, 21, o Grêmio usou a estrutura de Eldorado para pré-temporada, por conta de ter dormitórios. Esse ano o Grêmio vai começar aqui no CT, vai fazer toda a preparação do CT, daqui a pouco vai precisar aquela questão de levar os atletas para um hotel. Isso já está mapeado ou ainda vai ser posteriormente? Nós estamos concluindo esse planejamento, inclusive como a pré-temporada é muito curta, nós vamos ter esse ano uma apresentação diferente, que no dia da apresentação já tem trabalho. Já vai ter trabalho, não vai haver aquelas disponibilidade para entrevistar jogadores, porque eles já fizeram os exames clínicos, depois fazem os exames físicos no dia da apresentação e já começam a trabalhar. A apresentação deve ser lá no CT mesmo, para já estarem no local de treinamento e começar a trabalhar imediatamente. O senhor entende que com o que já tem atualmente no grupo, com o trabalho do Luiz Castro, com o cuidado da sua gestão, da sua direção, o Grêmio começa forte em 2026, pelas peças que já tem, por esse trabalho que está sendo desenvolvido, muito também por essa liderança que o Luiz Castro pode indicar para ele um outro caminho de jogar futebol, de uma outra forma, daqui a pouco? Na entrevista coletiva, o Luiz Castro disse que com o que tem dá para competir. Ele é uma pessoa que, a partir do momento que nós começamos a conversar, ele começou a estudar o elenco do Grêmio, os jogadores, e a avaliação dele é esta. Nós vamos colocar algumas peças a mais e eu imagino que a gente vai entrar sim competindo forte e fazendo com que o Grêmio volte a sonhar e a disputar títulos importantes. Chamou a atenção também a gente, como fizemos a entrevista com o Alex Leitão ali, ele participou depois mais tarde no Sala, e ele fez uma declaração curiosa, assim, que chamou a atenção pelo menos. Foi a questão da folha salarial, que não necessariamente o Grêmio precisaria baixar sua folha salarial. Então, ele poderia até aumentar com outras composições sendo feitas. Nesse momento, vocês trabalham para baixar a folha salarial para também poder fazer as incorporações necessárias? Ou não é uma necessidade agora? O Grêmio, com o patamar salarial que está hoje, pode começar o ano. Vocês têm esse orçamento que vocês trabalham? Se é necessário baixar a folha agora ou não vai ser necessário?
Marco, o desejável é que a folha baixe, sim. Nós temos uma folha alta, com um grupo, como eu disse, muito numeroso, então nós queremos reduzir o grupo, e isso automaticamente faz com que se diminua um pouco a folha. Claro que os acréscimos que virão, pelo que nós temos observado no mercado, vão ser jogadores que de um nível salarial um pouco mais elevado do que o desejável. Mas nós vamos trabalhar para reduzir a folha, sim. Tem um jogador, presidente, que provavelmente vai ser necessário conversar, negociar, que é o Arthur. Ele tem um empréstimo até o meio do ano, e no momento em que ele veio para o Grêmio, existia informação de que ele já tinha um pré-acerto com a Juventus de se liberar para depois decidir o futuro dele. Vocês já procuraram o Arthur para resolver essa questão? Pelo menos para começar uma conversa, para viabilizar a permanência dele para mais adiante? Sim, nós fizemos uma conversa com o Arthur já há bastante tempo. Acho que faz mais de um mês conversamos com ele, manifestamos a nossa posição em relação a ele e estamos trabalhando para mantê-lo aqui no Grêmio. E é possível hoje ter uma sinalização de que a tendência é permanência ou ainda vai ser necessário aquelas etapas de negociação mais... Eu posso dizer que eu não sei se a tendência é de permanência, mas o desejo das partes é de permanência. A situação é essa, então hoje precisa se resolver essas questões. Mas esse acerto é com a Juventus, é com o jogador, é com todas as partes? Todas as partes, nós temos que conversar com todos. Gente, eu agradeço pelo tempo, sei que são muitas demandas, né? Essas questões da gestão do futebol, elas são muito dinâmicas. Mas queria que o senhor deixasse assim, uma mensagem para o torcedor, o que o torcedor pode esperar do Grêmio sobre a gestão Odorico Romão, qual é a marca que o senhor gostaria de deixar para esses próximos 3 anos no clube? Marco, o nosso desejo é cumprir o que nós falamos na campanha, de fazer o Grêmio um clube mais forte do que o que nós recebemos, e inclusive no dia da minha posse eu falei que o desejável é que cada dirigente que deixe o Grêmio deixe mais forte do que quando recebeu. É para isso que nós vamos trabalhar, não só do ponto de vista do campo, do time, mas também do ponto de vista do clube como instituição, com solidez financeira. E para isso que nós vamos trabalhar, e é para isso, torcedor do Grêmio, que nós pedimos que os associados do Grêmio mantenham suas mensalidades, que os torcedores que não são sócios do Grêmio ainda que se tornem sócios do Grêmio. Vamos aumentar de 100 mil para 120 mil, para 150 mil associados. É muito importante a receita do quadro social. A minha mensagem de um 2026 com muitas alegrias, com muita saúde para todos quem está nos assistindo, e esse pedido ao torcedor do Grêmio: associe-se ao Grêmio. O Grêmio precisa do seu torcedor sendo do quadro social. Duas perguntas que foram encomendadas por colegas aqui. Uma é que surgiu uma informação agora, não sei se é agora mesmo, de que vocês estão encaminhando uma renovação com o Gabriel Grando, que já sinalizaria a permanência dele, que é uma situação que vem sendo discutida há muito tempo. Procede essa informação de que o Grêmio, não sei se formalizou uma proposta, não sei qual seria o termo correto, mas a permanência do Gabriel Grando está sendo decidida agora? Nós estamos conversando com o Gabriel Grando para renovar o contrato, e as tratativas estão na mesa, né, a proposta feita, e aguardando o desfecho disso, que seja favorável. E também a gente tem a nossa colega Carolina Freitas, ela cobre muito futebol feminino, acho que talvez faz um trabalho de excelência aqui no Rio Grande do Sul, de ter tantas informações do Grêmio, do Inter, dos outros clubes, até às vezes nacionais. E a gente teve uma mudança, pelo menos no organograma do futebol feminino do Grêmio, que foi a saída da Marianita e da Karina. É isso, né? Sim. E na nota o Grêmio informou que contrataria um executivo, não sei qual é o profissional. Já tem esse profissional, ou essa profissional definida? O Grêmio já tem esse nome para comandar o futebol feminino? Nós fizemos uma reestruturação porque entendemos que o futebol feminino precisava de mais atenção do clube. E agora o futebol feminino passa a ter um vínculo mais forte com o departamento de futebol profissional. Convidamos a Marianita para continuar como diretora numa outra função institucional, por tudo que ela representa dentro do Grêmio e até no Brasil, em termos de futebol feminino, e ela preferiu não continuar. E pessoalmente eu lamento essa decisão dela. Bem, nós estamos procurando uma executiva para o futebol feminino, mas é um mercado muito difícil. O Grêmio não tem uma executiva no futebol feminino. O Grêmio tinha a Marianita e a Karina como dirigentes abnegados, né, não remunerados,
e a gente quer ter uma executiva de futebol, e estamos procurando uma profissional, estamos com algumas conversas, mas é um mercado, o mundo feminino é um mercado que ainda tem carências de profissionais. Mas nós vamos buscar uma profissional para tocar o futebol e vamos dar atenção que o feminino merece. O orçamento do ano passado, se não me engano, foi de 16 milhões. A ideia é manter esse orçamento, reduzir, aumentar? A gente entende que um orçamento em torno de 20 milhões, que foi o que se gastou, está se gastando esse ano no feminino, é suficiente. Embora a comparação com o masculino seja muito pequena, mas para o mundo feminino, para o futebol feminino atual, 20 milhões é que os clubes que ganham títulos no Brasil gastam. E nós entendemos que com esse valor a gente pode, sim, fazer o feminino disputar os principais campeonatos com chance de ganhar. E para isso que nós estamos estruturando o futebol feminino e queremos um time que seja capaz, sim, de começar a armazenar taças para o Grêmio.